Olá, discente, tudo bom? Eu me chamo Denise Sampaio e se você está nesse vídeo é porque muito provavelmente a sua disciplina irá adotar o relatório propositivo. Digo de antemão que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas nesse vídeo nós daremos o passo a passo e daremos também algumas dicas para que vocês sanem as possíveis dúvidas. Eu destaco que é muito importante que além desse vídeo vocês deem uma olhada no material proposto tanto nos textos que são cativos da disciplina, nos textos que são obrigatórios, quanto nos textos que são recomendados. Portanto, além de ver esse vídeo, eu peço que vocês deem uma olhada no drive da disciplina, que vai sanar de forma mais contundente possíveis dúvidas. Se ainda assim você tiver dúvidas, é só entrar em contato comigo. Vamos lá? Para início de conversa, eu preciso destacar que o relatório propositivo é uma substituição que nós estamos fazendo em relação a um projeto arquivístico. O projeto arquivístico ele tem muitas etapas e, de certa forma, ficaria complexo para que a gente fizesse nesse ambiente atípico em que as aulas estão se dando, nesse ambiente de aulas remotas. Nesse sentido, o nosso relatório propositivo vai trazer elementos que são do projeto arquivístico, mas de forma mais branda, mais leve, para que vocês tenham contato com os materiais, para que vocês tenham contato com a terminologia, com algumas ações que são interessantes para a organização de arquivos. E para facilitar a vida de vocês, eu peço que vocês deem uma olhada no Drive, especificamente num documento intitulado O Projeto Arquivístico, por Mary Ann Chabin. Ele vai trazer alguns passos para que a gente possa entender de forma mais tranquila como se dará o nosso relatório propositivo. Lembrando que é uma adaptação do projeto arquivístico. Então, sem mais delongas, vamos às etapas? A primeira etapa vai dizer respeito à motivação. Essa motivação, ela basicamente é o intuito pelo qual vocês estão fazendo esse projeto, esse relatório propositivo. Essa motivação, ela pode tanto ser compulsória, ou seja, uma motivação que é gerada a partir de uma demanda que se apresenta e que exige de alguma forma uma solução, por exemplo, documentos que estão se perdendo. Eu tenho um fundo documental muito grande que acaba crescendo de maneira que me falta espaço, ou então eu quero, na verdade, fazer uma organização que facilite a minha recuperação. Então, o primeiro passo que eu recomendo a vocês é realmente externalizar dentro do seu documento qual é a motivação que levou à proposição daquele arranjo, daquela proposta de organização do arquivo. A segunda etapa, essa é uma das mais complexas, diz respeito justamente ao diagnóstico. Esse diagnóstico ele vai levar em consideração os tipos de documento, a sua natureza, como ele está alocado. É justamente nessa etapa que a gente tem que atentar aos princípios da arquivologia. O princípio da proveniência, o princípio da unicidade, o princípio da ordem original dos documentos, o princípio da indivisibilidade ou integridade, o princípio da organicidade. Vocês acabaram de ver o que são cada um desses princípios da arquivologia. Pois bem, eles vão ajudar você a perceber que documentos eles têm uma relação orgânica, uma relação de fato que faz com que sua permanência seja necessária dentro daquele fundo documental. E também quando não, né? E aí, a partir desses princípios e também de outras questões, como a própria tabela de temporalidade, vão nos ajudar a manter os documentos que são necessários, que são importantes, que têm um valor administrativo ou um valor histórico, ou um valor comprobatório, e isso fará com que você consiga expurgar materiais que não dizem respeito a essas questões. Ainda na etapa de diagnóstico, a gente vai ter que atentar também à natureza dos documentos, que são essas infinidades que estão aparecendo aqui na nossa tela. Atente a elas, porque isso vai ser muito importante, por exemplo, para a organização
e para determinar em que local efetivamente esses documentos ficarão alocados. A gente tem que prestar atenção também nos documentos especiais e especializados, porque cada um deles terá um tratamento diferenciado. Nossa próxima etapa é a de verificação do ecossistema daquela unidade, daquele local. Inclusive, pode ser até uma documentação pessoal, não tem problema. Nessa etapa, a gente vai levar em consideração aqueles princípios da arquivologia que a gente acabou de falar na etapa anterior e também a motivação, para que a gente possa perceber quais são as rotinas e como essas rotinas produzem esses documentos e como esses documentos eles são importantes à manutenção e atualização dessas rotinas. É muito importante nessa etapa que a gente tenha uma ideia macro de produção e disseminação desses documentos. É aí que entra a nossa possibilidade de mexer de forma mais acurada e de propor, na verdade, o que pode ser feito dentro daquele fundo documental para que ele então responda às motivações que levaram à sua produção. Essa etapa de análise do ecossistema vai levar em consideração uma etapa subsequente, ela vai servir de base para uma etapa subsequente, que é justamente a de avaliação aprofundada dos processos existentes na instituição, levando em consideração as suas necessidades. Essa etapa vai nos ajudar a problematizar e a pensar quais são as idades para cada documento. É aí que a gente, por exemplo, vai pensar na tabela de temporalidade, que a gente pode pesquisar no site da CONARC, levando em consideração o conjunto de leis e normas que dizem respeito ao expurgo ou manutenção de determinados documentos. É nessa etapa também que a gente vai pensar na natureza, se ostensiva, ou seja, os documentos que podem ser de amplo acesso, que podem ser pesquisados, etc., e os documentos que são de natureza secreta, isso também de acordo com a legislação. Especificamente, por exemplo, com a Lei 12.527 de 2011, que é justamente a Lei de Acesso à Informação. A partir dela, vamos verificar se determinados documentos ficam na condição de ostensivos, ou seja, não tem nenhum problema ele ser aberto ao público, à pesquisa, ou se eles serão de caráter secreto. E dentro desse caráter secreto, a gente tem algumas subdivisões que a própria lei nos diz. Finalizadas todas essas etapas, vocês vão fazer a proposição de acordo com o que foi levantado na unidade que vocês escolheram. Atentem bem a cada uma dessas etapas e sejam criativos. Qualquer dúvida, basta me procurar nos canais que eu disponibilizei. Até a próxima aula e bons estudos!